E aí, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai mergulhar fundo numa ideia fascinante: a filosofia por trás do software embarcado moderno. É basicamente o cérebro invisível que faz quase tudo ao nosso redor funcionar, sabe? Do carro que você dirige à cafeteira que prepara seu café de manhã. Pensa um pouco, o que seu carro, sua Smart TV e até sua cafeteira poderiam ter em comum? À primeira vista parece que nada, né? Mas a verdade é que todos eles compartilham um segredo, um tipo de cérebro escondido que comanda tudo. E olha, quando você entende como esse cérebro é feito, sua visão sobre a tecnologia muda completamente. Exatamente isso. Todos eles têm um cérebro de software invisível. A gente chama isso de software embarcado. E não é tipo um aplicativo que você baixa no celular. É muito mais profundo. É o sistema que está ali nos bastidores, controlando os sensores, os motores, os botões. É literalmente o fantasma na máquina. Beleza, vamos entrar na primeira parte, o dilema invisível. Porque assim, criar esse cérebro de software não é um passeio no parque. Muito pelo contrário. Na verdade, os desenvolvedores vivem um dilema constante que, apesar de invisível para a gente, é totalmente universal para eles. E esse desafio vai muito além de simplesmente encontrar e consertar bugs no código. A gente está falando de uma verdadeira batalha diária contra três inimigos poderosos: o tempo, o dinheiro e, claro, a necessidade de entregar um produto de altíssima qualidade. E esse campo de batalha tem um nome bem conhecido: o Triângulo de Ferro. A regra é super simples e brutal. Você pode ter algo bom, rápido ou barato, mas só pode escolher dois. Quer um produto de alta qualidade e que fique pronto rápido? Esquece, não vai ser barato. Quer algo rápido e barato? Bom, a qualidade provavelmente vai para o espaço. E você não quer isso no sistema de freios do seu carro, né? Esse é o dilema que toda equipe de desenvolvimento encara, todos os dias. Ok, então como é que as melhores equipes lidam com essa sinuca de bico? Elas não tentam quebrar a regra do triângulo. Isso é impossível. Em vez disso, elas usam uma espécie de bússola para navegar nesse território complicado. E essa bússola é o que a gente chama de filosofia de design. Pensa nela como se fosse o DNA do projeto. É um conjunto de princípios, de regras do jogo, que guia cada pequena decisão. É o que garante que, mesmo quando o prazo aperta e o orçamento está no limite, a equipe continue remando na direção certa. Certo, vamos para a parte mais prática agora. Essa filosofia toda se apoia em 4 princípios que são basicamente de ouro. E é aqui que a gente sai da teoria e vê como a coisa funciona de verdade. O primeiro princípio já vira o jogo de cabeça para baixo. A maioria das equipes começa pensando o que esse aparelho vai fazer. As equipes que realmente se destacam perguntam outra coisa: quais dados esse sistema vai gerar, transferir e processar? Entende a diferença? O fluxo dos dados é a base de tudo, é a verdadeira arquitetura. As funcionalidades vêm depois, construídas em cima dessa fundação. Para ficar mais fácil de visualizar, pensa assim: os dados são a planta arquitetônica de uma casa. As funcionalidades são os cômodos. Se a planta, a fundação e a estrutura estiverem bem feitas, adicionar um quarto novo ou mudar a cozinha de lugar no futuro fica infinitamente mais fácil e seguro. Segundo princípio, a famosa sigla KISS, que significa Keep It Simple and Smart, ou, em bom português, mantenha simples e inteligente. Sabe, no mundo do desenvolvimento existe uma tentação enorme de escrever um código super esperto, cheio de atalhos e truques. Só que isso é uma armadilha. Esse código vira um pesadelo para dar manutenção depois. A verdadeira genialidade não é ser complexo, é ser tão claro que qualquer um bate o olho e entende. E olha, essa citação do Brian Kernighan resume isso de forma genial. Basicamente, se você se esforçou ao máximo, usou toda a sua inteligência para escrever um pedaço de código, por definição, você não vai ter inteligência suficiente para consertar ele quando quebrar. É simples assim. Um código que você mal entende hoje vai ser impossível de arrumar daqui a 6 meses. Simplicidade, no fim das contas, é o que torna um projeto sustentável. Terceiro princípio, e esse é um clássico: seja prático, não busque a perfeição. Sabe aquela vontade de já construir a versão final, gloriosa, com todas as funcionalidades que você consegue imaginar? Pois é, isso costuma ser uma receita para o desastre. Você pode passar anos desenvolvendo um produto que, no fim, ninguém quer usar. A abordagem inteligente é focar no produto mínimo viável, ou seja, lançar uma versão básica, ver como as pessoas usam, aprender com isso e aí sim ir evoluindo. E o melhor exemplo disso é o primeiro iPhone. Pensa só, quando ele foi lançado, não tinha App Store, não tinha como copiar e colar texto, faltava um monte de coisa que hoje a gente acha básico. Mas a Apple focou no essencial para entregar uma experiência que mudou o jogo.
E a partir daí, eles foram melhorando ano após ano. Eles preferiram lançar o foguete, mesmo que simples, do que correr o risco de ele nunca sair do chão. E chegamos ao quarto e último princípio, que no nosso mundo conectado talvez seja o mais crucial de todos. A segurança é rei. Ela não pode ser uma coisa que você adiciona no final, como se fosse um acessório. Especialmente em coisas como carros, aviões ou equipamentos médicos, segurança não é um feature, é a base de tudo. Tentar colocar segurança depois que o projeto está pronto é como construir um prédio e só no final pensar em fazer a fundação. Simplesmente não funciona. E essa analogia da fortaleza é perfeita para isso. Você não constrói um castelo com muros frágeis para depois só botar uns guardas no portão. Não! A segurança tem que estar na própria estrutura, nos tijolos, na arquitetura do sistema, desde o primeiríssimo dia. Tá, mas como é que a gente junta todos esses princípios para de fato criar produtos incríveis? Bom, a palavra-chave aqui é uma só: equilíbrio. O grande segredo está em entender essa dinâmica. De um lado, você tem a filosofia de design, que é o que te ajuda a pensar e a resolver os desafios do jeito certo. Do outro, você tem o processo de desenvolvimento, que é como você tira essas ideias do papel e constrói a solução. Não adianta ter um sem o outro. É tipo assim, a filosofia é o mapa que te mostra para onde ir. O processo é o carro que te leva até lá. De que adianta ter o melhor mapa do mundo se o seu carro está quebrado? E de que adianta ter uma Ferrari se você não tem a menor ideia de para onde está indo? O sucesso mora exatamente nesse ponto de equilíbrio, na harmonia perfeita entre os dois. Então, vamos recapitular o que a gente viu. O software invisível que move o nosso mundo não surge do nada. Ele é fruto de uma filosofia inteligente, uma filosofia que sabe equilibrar as restrições, que coloca os dados e a simplicidade em primeiro lugar, que valoriza o que é prático em vez do que é perfeito e que, acima de tudo, trata a segurança como prioridade número 1, desde o começo. E para fechar, eu queria deixar uma pergunta para você pensar. Na tecnologia que você usa no seu dia a dia, qual desses princípios você nota mais? Ou qual deles você percebe que mais falta? É a simplicidade de um aparelho que simplesmente funciona? Ou a falta de segurança em outro que te deixa preocupado? Se você parar para pensar, a resposta diz muito sobre a filosofia invisível por trás dos produtos que a gente ama e também daqueles que tiram a gente do sério.